Olá, amigos. Mais uma vez é um motivo de grande alegria. Nos reunimos para recapitular a lição da Escola Sabatina. Nós estamos hoje na 12ª lição, um projeto de 3 lições. A lição dessa semana tem como título O Selo de Deus e a Marca da Besta. Semana passada entendemos a respeito do selo de Deus e a marca da besta, parte 1. E hoje nós vamos estar estudando a parte 2 desse tema. Antes de mais nada, eu quero te dizer que estamos aí chegando na penúltima lição do trimestre e você precisa fazer os seus planos para adquirir a próxima lição. A próxima lição tem como título Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Vai ser a lição que nós vamos estar estudando durante 3 meses, durante os meses, o mês de junho, o mês de agosto e o mês de setembro. Você precisa fazer os seus planos para estar adquirindo a lição, não fique fora dessa. Visite o site cpv.com.br, siga ali as orientações para você estar adquirindo então a sua lição, ou vá a uma igreja adventista mais próxima à sua casa e siga ali algumas orientações, alguém vai te orientar como você pode estar adquirindo a lição do próximo trimestre. Coloque no seu navegador www.encontreumaigreja.com.br, encontre uma igreja adventista mais pertinho da tua casa, ok? Feche teus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, te agradecemos porque nesse momento iremos abrir a tua palavra, iremos recapitular a lição da Escola Sabatina, queremos pedir a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da tua palavra. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada estudamos então a respeito do selo de Deus da marca da besta, parte 1, e hoje então é a parte 2 desse mesmo tema, né? O verso para memorizar, ele se encontra no livro de Apocalipse. Abra a tua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13 e o versículo 10, né? Apocalipse capítulo 13, ele está falando ali da besta, da instituição religiosa apóstata. Né? Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler o versículo 10, e assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, né? Intrigante, podemos dizer assim, esse verso, né? É quase um olho por olho, dente por dente, se você faz, você paga, aqui você faz, aqui você paga. Mas o final do verso é algo simplesmente maravilhoso, né? Aqui está a perseverança, né? A luta e a fidelidade dos santos. Essa bênção de Apocalipse 13, num passado não muito distante, fez estupendas perseguições, destruições de propriedades, assassinatos, martírios de muitas e muitas pessoas, de muitos cristãos, né? Em algum momento, essa besta de Apocalipse 13, ela iria receber uma retribuição, podemos dizer assim, né? Mas o que importava para os filhos de Deus, aqueles que foram mortos, infelizmente, era serem fiéis naquilo que eles acreditavam que era a vontade de Deus, né? Então, não importava se eles fossem para cativeiro, não importava se eles fossem mortos, importava que eles fossem fiéis a Deus até o fim, porque a Bíblia diz que aqueles que forem fiéis até o fim receberão a vida eterna, né? Essa instituição religiosa de Apocalipse 13, a besta, né? A igreja romana, a lição de sábado vem comentando duas histórias entre tantas e tantas, inúmeras histórias de perseguição e massacre que essa igreja fez, que essa besta fez em nome de Deus, né? No século XV, os vales do Piemont, né? Nos Alpes da Itália, né? Era o lar dos valdenses, os seguidores de Pedro Valdo, aqueles que queriam viver única e exclusivamente por aquilo que diz a palavra de Deus. E em 1488, o exército da igreja romana, né, assassinaram brutalmente um grupo desses valdenses no Vale de Luiz, né, devido à fé que eles professavam.
covardemente assassinados, homens, mulheres grávidas, velhos, novos, crianças de peito, todas elas foram assassinadas pelo exército romano em 1488. Estou falando aqui ainda do século XVII. Ali na França, o duque de Saboia, né, enviou 8.000 soldados para uma determinada região, e onde as pessoas também simplesmente queriam viver pela fé em Jesus Cristo apenas não por uma imposição do Estado, e não por uma imposição religiosa, não queriam trair a fé, a sua consciência com relação à Bíblia, né? E em 24 de abril de 1655, às 4 da manhã, aconteceu o massacre, o grande massacre histórico. Esse ataque matou mais de 4.000 pessoas, e tudo isso em nome de Deus, né? Jesus Cristo, dado o momento, falando para os discípulos, ele disse, né? Vem o tempo que algumas pessoas pensarão que matando vocês, eles vão estar fazendo o trabalho de Deus. Era exatamente isso que a igreja romana pensava estar fazendo no 15º, no 17º século e por aí em diante, né? Infelizmente, a história se repetirá. Nós vimos aqui, no Apocalipse, nessas lições que nós estamos debatendo aqui, comentando semana após semana, nós entendemos que, mais uma vez, esse movimento religioso, tendo a força do Estado para chancelar as suas ações, mais uma vez se levantará contra aqueles que não seguirem as suas imposições religiosas, né? Esses não poderão comprar, não poderão vender, terão seus bens confiscados. E Apocalipse 13 diz, especificamente o Apocalipse 17, que haverá um decreto de morte para essas pessoas que não aceitarem a imposição da besta de Apocalipse 13, conhecida na história, não somente na história cristã, mas na história secular, como sendo a igreja romana, né? Infelizmente, a história irá se repetir. A marca da besta, dessa vez, será o último ato, o último elo, né, de uma cadeia ímpia de perseguição religiosa que remonta ao passado, né? Estamos em pleno século XXI e alguns perguntam, olha, isso é impossível de acontecer. Na semana passada, nós falamos a respeito do capítulo 7, verso 1 ao verso 3 do livro de Apocalipse, onde diz que os quatro anjos estão segurando os quatro ventos. Nós explicamos aqui na oportunidade o que significa tudo isso, né? Mas significa que o poder do Espírito Santo vai estar saindo da terra, a influência positiva do Espírito Santo vai estar saindo da terra, e infelizmente aqueles que não guardaram o Espírito Santo em seu coração ficarão reféns de Satanás, né? E aí, sem dúvida alguma, coisas estranhas, como nós acabamos de dizer, elas irão acontecer porque a palavra do Senhor o disse, né? Como as perseguições antigas têm o objetivo de impor um conjunto de crenças e um sistema de adoração. Entretanto, como sempre, neste momento terrível da história, como sempre, Deus terá o seu povo fiel, que nós sejamos esse povo fiel que perseverará seguindo a Jesus Cristo, né? Então, diz o verso, né? Quem leva para cativeiro, se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada será, né? Lição da parte do domingo fala a respeito da ferida mortal, né? Como já estudamos, os poderes das bestas de Apocalipse 13 e 14 representam um sistema mundial de adoração falsa, né? Mas o que eu quero destacar aqui, para ser ainda mais direto, é que a lição de domingo está falando que em algum momento da história, essa besta de Apocalipse 13, identificada como a igreja romana, que causou estupendas destruições, que matou muitas e muitas pessoas, que matou muitos e muitos cristãos, em algum momento da história eles seriam punidos, eles receberiam, de certa forma, uma retribuição. Vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Apocalipse 13, o versículo 5, né? Apocalipse 13 e o versículo 5, olha o que diz
Apocalipse 13, o versículo 5. Foi-lhe dado para essa besta, esse poder romano, a igreja romana, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. E na semana passada nós falamos o que significa a questão de blasfêmia, né? E autoridade para agir durante 42 meses. A igreja romana recebeu o poder de Satanás, o que nós já estudamos aqui também, e ela pôde agir durante 42 meses. Vamos seguir algumas leituras ainda? Abra a tua Bíblia aí, agora no capítulo 12, mesmo livro, Apocalipse, capítulo 12 agora, e o versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentasse durante 1260 dias. O versículo 14 do mesmo capítulo diz: E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel e Apocalipse são livros que se complementam. Então, nós vamos, os versículos, capítulos, versículos que nós lemos diz respeito à mesma coisa. Nós vamos voltar um pouquinho na Bíblia. Aí, abra a tua Bíblia agora, no livro de Daniel. O Daniel é o capítulo 7, ok? Daniel, abra a sua Bíblia aí, Daniel, capítulo 7. Deixa eu achar aqui a minha também. Daniel, capítulo 7, o versículo é o 25, e vamos ver o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel está descrevendo os mesmos períodos de 42 meses, de Apocalipse 13, o verso 5. Daniel está descrevendo o mesmo período de Apocalipse 12, o versículo 6 e o versículo 14, especificamente o versículo 6, que fala que a mulher representando a igreja, fugiu para o deserto, ali ficou durante 1260 dias. E o versículo 14, ainda do capítulo 12, que diz que Deus preparou um lugar para a mulher ser sustentada durante esse período. Daniel, capítulo 7, verso 25, fala que esse sistema que representa a igreja romana agiria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em profecia, um dia significa um ano. E se você fizer a conta aí de 42 meses, 42 vezes 30, que assim que era nos tempos passados, antes que a igreja, através de Gregório, igreja romana, através do Papa Gregório, mudasse os dias dos meses, né? Os meses passaram a ter um dia, ou ter menos 2 dias, enfim, na Bíblia, o período de um mês era 30 dias e ponto. Então, se você pegar 42 meses vezes 30, você vai chegar em 1260, que é o 1260 aí de Apocalipse 12, verso 6. Ok? Apocalipse 12, verso 6. E se você aplica o princípio dia-ano, tendo um dia, sendo um ano, um dia para o ano, você vai chegar em 1260 anos. E aí você pensa, tá, mas o que aconteceu nesse período? Segundo a Bíblia, esse poder, a igreja, ela teria um poder ela teria poder de Estado para executar a sua vontade durante 1260 anos. Eu só quero voltar aqui rapidinho em Apocalipse capítulo 13, que nós vamos voltar a esse tema já já. Deixa eu só ver aqui. Então, ok, ok.
42 meses, então, para poder agir 1.260 anos. E a profecia nos conta, a Bíblia nos diz, a história nos diz, porque a Bíblia remonta à história, que a Igreja Romana, ela recebe esse poder de fato, né? Em 538, o imperador romano Justiniano concede poder de Estado à Igreja, né? Consegue poder de Estado ao bispo de Roma, e eles então foram denominados ou chamados os defensores da fé. E a partir de 538, um grande movimento de perseguição se instaurou contra os fiéis de Deus na Europa. E essa perseguição durou exatos 1.260 anos. 1.260 anos. Mas o título da lição de domingo diz que a igreja teve uma ferida mortal, né? A igreja teve uma ferida mortal. E se você abrir a tua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 13, por isso que eu queria fazer aquela volta lá, e o versículo 12 diz assim, peraí, deixa eu ver, versículo 12 diz assim, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, fez com que a terra e os que habitassem na terra, adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Na verdade, ainda não é esse versículo, aqui. Não é esse versículo aqui, na verdade, é esse versículo 2, Apocalipse 13, verso 2, a gente pode ler o seguinte, né? A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o dragão Satanás, né? Identificado pela Bíblia, o seu poder, e o seu trono em grande autoridade. Verso 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vamos explicar todas essas questões rapidamente. Então, em 538 começa ali uma grande perseguição religiosa, as cruzadas, né? Na Idade Média, você já deve ter lido alguma coisa a respeito disso, e eles agem então durante 42 meses, ou 1.260 anos, de 538, se você soma 538, 1.260, você vai chegar em 1798, e o que acontece em 1798? As tropas de Napoleão Bonaparte invadem o Vaticano, e um soldado, podemos dizer assim, um general de Napoleão Bonaparte, chamado Berthier, eles invadem o Vaticano e eles prendem o Papa Pio VI, né? O Papa Pio VI é levado, ele é preso e posteriormente ele é degolado, ele tem a sua cabeça arrancada, né? Triste, né? Não é essa vontade de Deus, nunca foi, não é a vontade de Deus esse tipo de situação, mas foi o que aconteceu. O líder da igreja, né, recebeu essa punição, a igreja foi ferida de morte, né? Mas o final do versículo 5 diz que essa ferida mortal ela seria curada, ou seja, esse não seria o fim da igreja, foi apenas uma parada no seu período de perseguição, mas essa ferida mortal ela seria curada e o mundo todo seguiria maravilhado pela cura da besta, né? Interessante isso aí, né? Então, a parte do domingo falando a respeito dessa ferida mortal aí, né? Ok? Beleza, podemos avançar, muita informação, né? Deus nos abençoe na compreensão desses assuntos que realmente eles são estupendos. Na parte de segunda-feira vem falando a respeito da apostasia, e é interessante que está mostrando aqui em Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, 4, verso 9 a verso 12, o apóstolo Paulo orientando a igreja a respeito, já naquele tempo, acho que entre os anos de 50, 51, 55, por aí, que foi quando provavelmente o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Naquele tempo ele já dizia que haveria uma apostasia, ou seja, o que é uma apostasia? Um abandono das crenças. Aquilo que você crê hoje, você vive, você morre, por essas crenças, elas seriam colocadas de lado, e ele fala que um movimento religioso surgiria fazendo
essa mudança de crença, essa apostasia. Eu peço que você também abra a tua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, lá para o finalzinho da Bíblia. Nós vamos ler alguns versos aqui rapidamente, porque são muitos, então eu vou ler um pouquinho mais rápido, para não ficar tão maçante, e você vai acompanhando aí, tá bem? Vamos lá, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 3, 4, 9 a 12. Verso 3 diz assim, com relação à vinda de Cristo, né, os versos anteriores falam com relação à vinda de Cristo, diz assim o verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque a volta de Cristo, ou seja, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, o abandono das crenças, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vai vir um abandono de crenças, e esse sistema que vai ocasionar esse abandono de crença vai ser liderado por uma pessoa, o qual se opõe, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso é blasfêmia, como nós retratamos na lição da semana passada também. O verso 9 diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, é Satanás que esconde a sua cara feia por trás desse sistema religioso, dessa igreja romana, né? Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Poderes, sinais, prodígios da mentira são feitos por inspiração ou pelo poder de Satanás, né? Verso 10 diz, e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, né? E por esse motivo, pois que Deus demanda a operação do erro para darem crédito à mentira. Tem um detalhe curioso aqui nesse verso 10, né? Infelizmente, algumas pessoas que não se firmam na verdade, ou que conhecendo a verdade preferem deixá-la de lado, serão envolvidos por esse sistema de falsas doutrinas, de falsas religiões, não porque, infelizmente, amaram mais a mentira, infelizmente, amaram mais as tradições do que a palavra de Deus, né? E veja bem, as características instintivas em Daniel e Apocalipse revelam que o chifre pequeno de Daniel 7, a besta de Apocalipse 13 e 14, e o homem da iniquidade de Tessalonicenses capítulo 2 representa a mesma entidade, ou seja, a igreja romana, né? Então, haveria apostasia, o surgimento do homem do pecado, que lideraria essa apostasia, né? Surgimento do homem do pecado se opondo, se levantando contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Interessante que lá atrás, né, 20 anos, 30 anos após a morte de Jesus, o apóstolo Paulo já identificava naqueles tempos o surgimento desse sistema apóstata que arrebanharia a religião cristã, né? As profecias são dadas por um Deus de amor, a fim de preparar um povo para a vinda de Jesus. Isso aqui é simplesmente fantástico, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Por que você está compreendendo todas essas coisas? Porque Deus te ama. Deus não deu essas profecias todas para nós ficarmos com medos, confundidos, desesperados, não. Ele deu essas profecias para nós entendermos que Ele nos ama e que diante de todas essas situações que vão acontecer, Ele estará conosco. E nós não precisamos ser pegos de surpresa se nós confiarmos em Deus, em sua palavra. Confie em Deus, confie na palavra sagrada. Elas representam, elas reprovam as organizações religiosas apóstatas que se afastaram das escrituras, embora não necessariamente as pessoas que estão nelas. É interessante isso, né? Apocalipse 18, verso 4, ele diz assim, sai dela, povo meu. As profecias de Apocalipse estão reprovando o sistema religioso falso, mas entende que nessas religiões falsas existem muitas pessoas que estão servindo a Deus com sinceridade de coração, e a palavra de Deus diz, se você entende, você vê pela Bíblia que está errado, não fique porque você acha que é bonito, que é gostoso, que é legal, me sinto bem. Não, você precisa aceitar a palavra de Deus e se sentir bem, e vai se sentir bem, em obedecer a palavra de Deus. Na parte de terça-feira diz a respeito da estratégia final de Satanás, isso aqui é simplesmente terrível, né? Quando eu pensei nesse subtítulo, na estratégia final de Satanás, eu pensei na questão
num verso que diz assim, né? Criar a confusão para trazer a solução, né? Pesquisas revelam uma profunda falta de confiança em instituições e governos. Milhões se perguntam onde há alguém moralmente apto para liderar o mundo. As profecias do Apocalipse identificam o poder da besta como aquele sobre a proteção de uma união religiosa política assumirá este papel. É interessante isso, né? Muito atualizado. O Apocalipse escrito há mais de 2.000 anos atrás, muito atualizado, como se fosse um jornal da semana passada, ou de ontem, né? As pessoas hoje não confiam em seus políticos, nas instituições religiosas, o mundo econômico vai de mal a pior, cada dia está extremamente difícil entender o que vai acontecer no dia seguinte, como é que serão nossas finanças, nossas posses, etc. e tal. No mundo político, como é que entende? Os seres humanos parece que não conseguem se governar como querem governar a população, presos por corrupção e escândalos, etc. e tal. E o mundo se pergunta, por que não confia? Onde é que nós precisamos de um salvador, podemos dizer assim. E nós vimos em Apocalipse 13, 14, nós vimos em Apocalipse 17, que a besta de Apocalipse, né? Essa instituição religiosa será protegida religiosamente, né? Será protegida por um sistema político e assumirá um papel. Ela falando, deixe conosco que nós vamos mais uma vez harmonizar, né? Nós vamos mais uma vez harmonizar, nós vamos mais uma vez moralizar a sociedade, nós vamos mais uma vez moralizar o mundo, né? Apocalipse, o capítulo 17, o verso 12 e ao verso 14, eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia ainda aí, Apocalipse, o capítulo 12, capítulo 17, aliás. Capítulo 17, o verso 12 ao verso 14, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, né? Apocalipse 17, verso 12 ao verso 14. Né? Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem eles só um pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. O verso 14. Pelejarão contra eles e contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Né? A Bíblia diz que esse poder religioso, a besta, identificada como a igreja romana, receberá autoridade do mundo todo, do governante do mundo todo, né? Para poder, então, estabelecer um sistema de crença a fim de moralizar a sociedade, a fim de moralizar o mundo. E você já se perguntou que estratégia o diabo pode usar para unir as nações, né? Você já fez essa pergunta, né? A história, quando as invasões germânicas do norte começaram a aparecer na Europa, Constantino se voltou para a religião, né? A autoridade da igreja, combinada com o poder do Estado, tornou-se um instrumento que ele precisava, né? Autoridades da igreja combinada com o poder do Estado. Você já perguntou como Satanás, de repente, pode usar a união das nações para poder enganar, fazer o último engano do mundo? O João destaca 3 pontos importantes. O primeiro, os poderes políticos têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade. Segundo, esse conglomerado de erro lutará contra o povo de Deus, né? Contra o Cordeiro, contra Jesus. Terceiro, e o mais importante aqui, quando essa união acontecer embaixo de uma ideia de harmonizar, de trazer segurança para todo mundo, né? E houver esse conglomerado contra o povo de Deus, o mais importante é que o povo de Deus sairá vencedor pelo poder de Jesus Cristo, pela intervenção de Jesus Cristo, né?
Parte de quarta-feira diz assim, a marca da besta, né? A marca da besta, a parte de quarta-feira. E essa marca da besta, ela é colocada na fronte e na mão direita. Interessante que nós já comentamos aqui a respeito da contrafação do inimigo, né? Sempre tentando fazer algo semelhante ao que Deus fez. Deuteronômio capítulo 6, o verso 8, capítulo 11 e verso 18, fala a respeito do sinal de fidelidade a Deus, né? Você pode ler lá, nós não temos tempo para fazer agora, mas Deuteronômio capítulo 8, capítulo 6, verso 8, capítulo 11 e verso 18, fala a respeito da fidelidade a Deus. E essa marca de fidelidade a Deus era colocado na testa e na mão direita. Na testa é o símbolo da consciência, né? A mão direita é símbolo da ação, da realização, símbolo do trabalho. Então, entende que é Deus o seu guia, o seu mestre, e Ele que te dá força para adquirir o seu sustento, e etc. e tal. E Satanás também, numa imposição da marca da besta, ele diz que o sinal deve ser colocado na fronte e na mão direita, símbolo da aceitação dessa organização que é feita aqui na parte de terça-feira, né, dessa união Estado e Igreja. Essa união Estado e Igreja, mais uma vez aqui na parte de quarta-feira, eu quero destacar, lembrar daquele verso que eu acabei de dizer, que diz criar a confusão para depois trazer a solução, né? Não somente o mundo não confia nas suas instituições políticas, nas suas instituições religiosas, mas também no mundo econômico, como eu disse, a situação parece que vai de mal a pior e as pessoas parece que não entendem o que vai acontecer, qual seria a saída, né? E a formação desse bloco, eles têm como sugestão estabelecer um dia de descanso universal. E esse dia de descanso universal é a marca de autoridade da Igreja Romana. E nós entendemos que é o Sunday, né? O dia do sol, né? Dias Domini, o dia do Senhor, né? Então, o dia do Senhor, o domingo, será imposto para a observância de todo o mundo, né? E que, bom, imagina como não seria interessante que todo mundo tivesse apenas um dia de descanso, como as empresas não lucrariam, né? Interessante, como as empresas não lucrariam, parece que a questão econômica estaria resolvida, né? E como seria interessante que tivesse apenas um dia de adoração, ou seja, apenas uma única e exclusiva religião. E a profecia diz, em Apocalipse 17, quando isso for acontecer, aliás, quando isso acontecer, sinais e maravilhas de fato também irão acontecer no mundo religioso, mas haverá um povo que não se conformará com isso, haverá um povo que não aceitará essas imposições acima da palavra de Deus, né? Em Apocalipse capítulo 14, e o versículo Apocalipse capítulo 14, e o versículo 12 diz assim, né? Na verdade, eu quero ver aqui o versículo 9 ainda, que diz, contra esse sistema, o próprio Deus já tinha advertido, né? É o terceiro anjo que diz assim, olha o que diz o verso 9, né? Capítulo 14 de Apocalipse e o versículo 9, olha o que diz a Santa Palavra da Bíblia. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber na sua mão, na sua fronte, a marca, verso 10, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Parecerá realmente uma situação fantástica, apenas uma religião, apenas um dia de descanso. Parecerá realmente uma questão maravilhosa, como nós acabamos de ver sinais e maravilhas acontecendo, mas a profecia diz que as gotas da taça da ira de Deus vão começar a cair também. Deus se levantará para dar um basta na situação. A profecia diz que pragas começam a cair sobre a terra, e eles vão se perguntar, mas o que está acontecendo se nós estamos buscando a unidade, se nós estamos buscando a uniformidade, se nós estamos buscando fazer a vontade de Deus? Existirá um povo, a profecia diz, né, que não vai se render a esse tipo de situação, não vai se render a esse tipo de organização. O versículo 12 de Apocalipse 14 diz: aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus
e os que têm a fé em Jesus. E então eles se lembrarão que houve um povo que não se rendeu, não podem comprar, não podem vender, que fugiu para os montes, que fugiu para as matas, que de certa forma se esconderam, assim como os valdenses na Itália se esconderam para... E Deus está protegendo essas pessoas como protegeu os valdenses, e assim como aconteceu com os valdenses, também acontecerá com o povo de Deus nos últimos dias. Os valdenses foram perseguidos, nós estamos fazendo referência aos valdenses, mas existiram diversas, milhares de outros cristãos que foram perseguidos, inclusive aqueles que descobriram a América, né? Mas os valdenses foram perseguidos, porque estavam contrário àquilo que foi normatizado, estava contrário àquilo que era de aceitação absoluta, e os filhos de Deus, nos últimos dias, por não estarem de conformidade com aquilo que é de aceitação absoluta, sofrerão perseguição, sofrerão confisco de bens, e possivelmente receberão um decreto de morte, né? Um dia serão aprovadas leis anulando a liberdade religiosa. Os que são fiéis à Bíblia e ao sábado serão rotulados como inimigos da união e da sociedade. Os que honrarem o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, e serão acusados de estarem atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Será declarado que suas abjeções são teimosia, obstinação e desprezo à autoridade. Serão acusados de deslealdade ao governo, por não aceitarem um falso sábado, por não aceitarem um domingo como sendo o dia de guarda, porque querem obedecer exclusivamente o que diz a palavra de Deus. No futuro, numa crise internacional, o mundo enfrentará uma transformação política, uma transformação social, uma transformação social e religiosa simplesmente radical, em que a observância do domingo será imposta, e essa será a marca de autoridade da Igreja Romana, que é destacado como sendo a besta. Esta, então, será imposta a marca da besta, né? A Bíblia não diz como tudo vai acontecer, mas apresenta esboço que nos mostra o clímax do grande conflito que se dará em torno da adoração à besta ou da adoração ao Criador. E por que, mais uma vez, que Deus nos revelou tudo isso? Porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Parte do domingo, finalizando, vem falando a respeito do teste do sábado, né? O teste como sendo o selo de Deus, né? O sábado como sendo o selo de Deus, é só fazermos o teste, né? E o teste, com relação ao selo, para que o selo fosse identificado, ele deveria obedecer 3 questõezinhas básicas, nós já argumentamos aqui, nós vamos falar mais uma vez. Por exemplo, se você tiver a sua Bíblia aí na mão, você pode ir na página... Aliás, desculpe, a lição na mão, você pode ir na página 95, que é a lição de número 8, e tem alguma coisa aqui muito bacana, que dá para nós entendermos com bastante tranquilidade o que significaria, como é que identificaria um selo, né? E diz assim, primeira coisa que identifica um selo, primeiro, identifica quem é a pessoa, né? Segundo, confirma o território sobre o qual essa pessoa governa. E terceiro, né? Revela seu direito de governar. Essas 3 questões aí, para estabelecer o selo, para nós entendermos o que seria o selo. Selos eram usados antigamente para atestar a autenticidade de documentos oficiais, ou seja, documentos oficiais eram feitos e o rei, então, colocava o seu selo, a autoridade colocava ali o seu selo para dar autenticidade àquele documento oficial. Então, nós entendemos que deveria esse selo de Deus estar colocado num documento oficial. E onde é que está esse documento oficial? Você pode abrir a tua Bíblia aí, no livro de Êxodo, no capítulo 20,
o versículo, capítulo 20, o versículo do 8 em diante, e você vai encontrar entre esses mandamentos de Deus o quarto mandamento, onde identifica o selo de Deus, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Verso 7, verso 11, identificação do selo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus, né? Criador, né? E o local sob a sua jurisdição é todo o planeta, é todo o universo, né? Tá certo? Então, sábado é claramente identificado como sendo o selo de Deus. Ainda Ezequiel, se você for lá, dá uma passada, o tempo já estourou aqui. Ezequiel capítulo 20, o verso 12 e o verso 20, vem falando ali a respeito do sábado como sendo o selo de Deus. E, portanto, terá, sendo o selo de Deus, e é o mandamento que retrata a Deus merecedor de adoração, da atenção dos santos, merecedor de toda a homenagem, e exatamente por isso será a pedra de toque dos últimos momentos do planeta Terra. E lembre-se, porque Deus abriu o véu do passado e do futuro para nós. O que você fará a respeito de tudo que você entendeu hoje? Por que Deus abriu o véu do passado? Está abrindo o véu do futuro para nós, para você, porque Ele te ama, Ele quer bem, e tem um futuro eterno para você. Ele te ama, Ele te quer bem, e tem um futuro eterno para você, para mim, para todos nós. O que você fará com as informações que você recebeu? Que Deus te abençoe na tomada de decisão.